Olá, eu sou o professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, e eu estou apresentando aqui para vocês hoje uma palestra a pedido do CEDIND, que é o Conselho Estadual dos Direitos Indígenas aqui do estado do Rio de Janeiro, sobre o título de Sugestões para o Saneamento Básico em Aldeias Indígenas no Estado do Rio. Então, gente, eu queria começar exatamente falando para vocês que saneamento básico, como o próprio nome diz, ele é básico, ele é essencial. Nenhuma sociedade vive de forma digna, de forma saudável, se não tiver saneamento básico. Dentro dos componentes do saneamento básico, nós temos então os sistemas de abastecimento de água, temos sistema de esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e a drenagem. Ou seja, a população precisa consumir água potável para não pegar doenças. A população não pode lançar seus esgotos de forma desordenada no meio ambiente, porque senão ela contamina o solo, contamina a água subterrânea, contamina os rios, gerando também doenças de contaminação dos peixes e da própria população quando tem acesso a essas águas naturais. A população não pode descartar de forma desordenada seus resíduos sólidos, tem que ter uma gestão adequada para que não gere poluição ambiental e, consequentemente, produção de vetores animados, como moscas, ratos e outros vetores que transmitem doenças. E também tem que ter drenagem, porque ela não pode viver num ambiente com inundações, com muito acúmulo de água empoçada que gera aumento de umidade. Tudo isso coloca em risco a saúde, gerando também prejuízos econômicos e até risco à própria vida quando há um problema de uma drenagem inadequada, com deslizamento de encosta ou uma inundação que pode gerar até problemas de morte. Para que se tenha sucesso nas ações de saneamento básico, existem algumas premissas que são fundamentais para você conseguir ter sucesso nas ações de saneamento. Primeiro, a importância do detalhe. Às vezes, um detalhe mínimo que você esqueça sobre aquele empreendimento pode tirar todo o efeito do saneamento básico, né? Um exemplo, né, que eu poderia dar para vocês, lá em Paris, um operador do sistema de abastecimento d'água, por algum motivo, ele defecou no reservatório de distribuição da cidade. Uma pessoa, ele não tinha nem a doença, mas ele era portador da doença, me parece que era febre tifoide, e ele simplesmente gerou uma epidemia em toda a Europa, porque aquela água contaminou toda a população que saía muito de Paris. É só para vocês verem um detalhezinho, né? Muitas vezes, eu tive, às vezes, num condomínio fazendo um problema de abastecimento d'água, e o reservatório ficava numa área com verde, né? E aí o reservatório da casa da cidade ficava num morro alto. O operador, para ter facilidade de acesso para abrir a tampa para fazer alguma manutenção, ele não tampou direito a tampa e deixou uma frestinha ali. Então entrou perereca, entrou bicho. Quando você chegou, a água dele estava toda contaminada, virou piscina de animais que defecavam ali. Então um detalhezinho mínimo que colocou em risco todo o investimento de saneamento. Então é muito importante se dar atenção ao detalhe, treinamento das pessoas para fazer manutenção, conservação, saber usar direito o sistema, senão ele não vai funcionar. Quer dizer, é um investimento que não tem efeito, porque você continua transmitindo doenças. Uma outra premissa básica é o fator tempo.
Às vezes as pessoas, quando implantam o sistema de saneamento, acham que o resultado é imediato. Implantou, já está, todo mundo já fica sem doença nenhuma, e não é verdade. Até você começar a ter eficácia, as pessoas começarem a usar corretamente, tem um fator tempo. E às vezes, quando as pessoas não consideram isso, ela acha que não vale nada, o serviço de saneamento básico não tem valor porque as doenças continuaram. Então, a ação de saneamento ela só vai ter efeito depois de algum tempo que ela é implantada. Isso a gente tem que ter essa consciência. Não querer o resultado imediato e achar que se a doença não ficar rapidamente curada, então aquele sistema não funciona. Isso não é verdade. Nós temos que saber que somente depois de algum tempo que você vai ter eficácia total no controle das doenças. E um outro aspecto muito importante é a área de abrangência. Eu estou cansado de ver várias atuações de saneamento básico, mas que não abrangem toda a bacia drenante, por exemplo. Então, você vai fazer um sistema de esgoto sanitário numa cidade, e você vai só coleta o esgoto do centro da cidade, que é a área mais concentrada e que tem mais gente, e aí deu uma melhorada, mas não resolveu nada, porque a população que não tem sistema de esgoto continua jogando esgoto no rio, ele continua poluído. Então, para que você possa ter eficácia na ação de saneamento, ele tem que abranger toda a área de influência para que você possa ter efetividade nessas ações de saneamento. As ações de saneamento básico que eu estou sugerindo para as aldeias indígenas, que realmente o que tem sido mais difundido pelo mundo hoje em dia, são as ações com sustentabilidade ambiental, ou seja, nós temos que buscar soluções dentro do tripé da sustentabilidade, ou seja, soluções que protejam a natureza, que não vão gerar dano ambiental, ou se gerar algum dano, a natureza consegue absorver sem se impactar negativamente, que seja economicamente possível. Não adianta você fazer uma solução muito cara, um elefante branco, que depois você não vai ter dinheiro para manutenção, conservação, ou na prática não vai funcionar. E você esperando uma solução ideal, você acaba nunca resolvendo o problema, ou implanta só numa parte da região e não implanta em toda a região, então não tem eficácia. Então tem que ter viabilidade econômica. Temos que buscar soluções baratas para você conseguir dar abrangência ao saneamento básico. E tem que ser socialmente desejável, ou seja, esta solução realmente tem que proteger a saúde da população, tem que melhorar as condições de vida, você tem que pensar em soluções que possam gerar renda para a população, que possam valorizar a natureza, melhorando o lazer da população. Tudo isso está envolvido nas soluções que nós devemos adotar. Vamos falar, então, inicialmente, na primeira parte do abastecimento de água, do sistema de saneamento básico, que seriam os sistemas de abastecimento de água. Vamos começar a ver isso, onde eu vou procurar focar, basicamente, possíveis soluções, para as aldeias indígenas aqui do estado do Rio de Janeiro. Pelo que eu já estive vendo que a CEDIND me forneceu, você tem aldeias indígenas localizadas muitas vezes em unidades de conservação, em áreas de preservação ambiental, então você tem muito verde. Em algumas situações, essas populações estão localizadas na periferia de cidades, então você já tem uma outra situação. Em alguns casos, estão localizadas em áreas planas e mais planas, outras em outras regiões em áreas mais íngremes, nas encostas. Então, para cada tipo de situação, nós temos que procurar viabilizar uma solução dentro do tripé da sustentabilidade que eu falei para o abastecimento de água dessas populações. Essa figura aqui mostra como é importante você ter água potável garantida para as populações. Então, você veja aqui, nesse gráfico, o que está em T é o número de mortes por febre tifoide, que é um tipo de doença transmitida pela contaminação da água, normalmente por esgotos sanitários, por fezes. Tá? Então, e essa outra curva aqui mostra a implantação de sistemas de abastecimento de água. Então, você vê isso lá nos Estados Unidos, tá, gente? Então, quando você tem, em 1900, você tinha uma taxa alta de morte por febre tifoide nos Estados Unidos, e eles, então, próximo desse período, começaram a implantar sistemas de abastecimento de água naquela região,
e começaram a ampliar os sistemas de abastecimento de água. E aí, vocês notem que, à medida que você ia expandindo os sistemas de abastecimento de água, ia havendo uma redução dos casos de morte por febre tifoide, até que, em 1950, foi totalmente extinta, onde você já tinha praticamente toda a região implantada com sistema de abastecimento de água. É só para vocês sentirem como é fundamental a população ter água potável disponível, porque, caso contrário, ela pode adquirir uma série de doenças. Entre essas doenças, nós podemos citar aquelas doenças devido à contaminação por agentes biológicos, como a cólera, febre tifoide, febres paratifoides, disenteria bacilar, disenteria amebiana, esquistossomose, hepatite infecciosa, infecções, né, nas mucosas do organismo. E essas doenças por agentes biológicos podem ser transmitidas por vírus ou bactérias, né, parasitas, tá certo? Existe também doenças devido à contaminação química ou produtos radioativos que vêm de efluentes industriais ou de algum acidente ambiental que possa ocorrer contaminando o manancial de água, e as pessoas pegarem cáries dentárias é por carência de flúor, ou fluorose é o excesso de flúor que você encontra por contaminação nos corpos hídricos, por indústrias, o bócio é por carência de iodo, saturnismo, excesso de chumbo, metemoglobinemia, nitratos na água que pode gerar doença do sangue azul. Existem vários tipos também de contaminação por toxidez da água em função de produtos químicos, e tudo isso coloca em risco a saúde da população. Então, quando você tem garantido um sistema de abastecimento de água naquela comunidade, distribuindo água potável, o que você tem como consequência? Uma melhoria na saúde da população e, consequentemente, nas condições de vida dessa população, porque você tendo água potável, você vai ter mais higiene, vai ter os ambientes mais limpos, então você vai ter muito melhores condições de vida e vai ingerir uma água saudável, sem riscos à sua saúde. Automaticamente, você tendo abastecimento de água, você vai ter um hábito de higiene, isso é automático, de lavar as mãos antes das refeições, de tomar banho para você se sentir bem, limpo. Você vai melhorar o conforto e a segurança coletiva da população, é óbvio, você vai se sentir num ambiente mais rígido, mais saudável, e, consequentemente, você vai reduzir drasticamente as doenças relacionadas com a água, pela contaminação da água, melhorando a esperança de vida da população, melhorando a qualidade de vida da população. Sob o aspecto econômico, automaticamente o abastecimento da água aumenta a vida da população, né, a vida média, né, porque você dá mais saúde, diminui a mortalidade infantil, né, não sei se vocês sabem, mas 99% dos casos de mortalidade infantil no mundo é por doenças de veiculação hídrica, doenças transmitidas pela água. Você também gera uma economia, que as pessoas ficando mais saudáveis, elas vão produzir mais no trabalho, né? Vão perder menos tempo também de trabalho, com horas perdidas para você ficar curado da doença. Além disso, você vai ter mais disposição, mais produtividade no trabalho. Você vai desenvolver melhor a região, porque você tendo água potável, você vai estimular mais o turismo, vai atrair investimentos, então aquela região vai se desenvolver, porque sem água você não consegue desenvolver nenhum tipo de empreendimento. A água é fundamental para a indústria, é fundamental para o turismo. E também ela é muito importante para o combate a incêndio. Quem é que não está livre de ter um incêndio em qualquer sociedade? Então, você tendo uma água acumulada, tratada direitinho, né, com uma água que não vai transmitir doenças, na hora de um incêndio você pode apagar incêndio sem risco de contaminar os ambientes, e você, com isso, preservando a saúde e a vida da população. Com relação aos mananciais de água, nós podemos ter, então, basicamente, a captação de água superficial, que são basicamente dos rios, é o que normalmente se usa, captar água em rio, mas você pode também captar água subterrânea em poços, né? E água também de fonte, que é água subterrânea, quando ela encontra a superfície do terreno, ali brota água, sendo que a água subterrânea tem uma qualidade melhor, que ela é uma água protegida. A água de rio, mesmo um rio que tem a floresta, a bacia protegida, ele recebe folhas, tem excrementos de animais,
tem resíduos, sedimentos que podem vir, e obviamente a água de um rio, mesmo numa bacia protegida, não é potável. A água subterrânea já tem uma qualidade melhor, no entanto, é mais caro, você vai ter que botar um poço, a água do rio é mais fácil de você tirar, então tudo é questão de custo-benefício, né? Nessa figura aqui a gente pode ver exatamente os tipos de mananciais de água subterrânea. Você pode ter o lençol freático, que é justamente a água subterrânea que alimenta os rios, né, e os córregos e os lagos, por gravidade. Você tem a zona de aeração do solo e a água subterrânea, que é a água de saturação. Em áreas mais afastadas, você também tem a recarga da água desses lençóis subterrâneos, que são lençóis confinados entre duas camadas impermeáveis, que são os lençóis artesianos, são lençóis sob pressão, lençóis de água sob pressão. Esses lençóis você consegue tirar água deles com poços, então você pode ter um poço jorrante, semi-jorrante ou não jorrante, de acordo com a linha piezométrica, com o nível de pressão daquele poço, tá certo? O que é importante ressaltar que tanto os lençóis freáticos quanto os lençóis artesianos, eles precisam ser recarregados com água de chuva, eles não são infinitos. Então, quando aumenta o desmatamento, você diminui a recarga. Quem recarrega os lençóis freáticos e artesianos é a floresta. Quando aumenta o desmatamento, reduz a infiltração, aumenta a erosão do solo, você aumenta a poluição, e isso é o que nós temos visto muito. Os rios, que normalmente são mananciais de água, estão cada vez mais poluídos. Na época de chuva, você tem muita água, mas é porque tem muito escoamento superficial com uma água poluída pela erosão, o carreamento de lixo. E no período de estiagem, que não tem chuva, o nível do rio está cada vez menor, porque o lençol freático, que alimenta os rios, eles não estão sendo recarregados porque não tem mais a floresta. Então, nós estamos tendo problemas, sim, no abastecimento de água das cidades. Então, muitas vezes, as aldeias indígenas são abastecidas com água potável da concessionária de saneamento urbana, e que está tendo muita dificuldade no abastecimento de água. E muitas vezes as aldeias indígenas têm poluição nos rios e ela capta água para o seu abastecimento de água contaminada. E isso aí não é uma água própria, então nós temos que tomar todo o cuidado para que seja fornecida água potável para essa população. Uma sugestão que eu daria, que seria uma sugestão bem simples, né? Seria se você tem uma fonte no seu terreno, na encosta onde está a aldeia indígena, tem uma área preservada, e ali você tem uma fonte. Então, a água subterrânea, a fonte é uma água subterrânea que está brotando no terreno. Então, é muito fácil você fazer uma caixa de captação de concreto, você implanta naquela região, e aí você capta essa água subterrânea, e nessa caixa de concreto você bota uma tampa fechadinha para não entrar animal, porque se você botar uma caixa aberta, aquilo ali é o que os animais querem. Uma água de boa qualidade ali vai entrar bicho, né? Perereca, vai entrar cobra, animais para se banhar e beber, e beber água, e com isso contaminando essa água que vai ser captada. Então você tem que tampar, botar uma tampa de inspeção aqui, botar uma tubulação de fundo para você fazer a limpeza, você abrir para limpar essa caixa de tomada d'água, botar um ladrão, né, com uma tela de proteção para não entrar inseto e tudo, e você tem uma água protegida, praticamente uma água potável. Essa água aí você já pode beber direto, porque é uma água produzida pela natureza, sem contaminação orgânica, porque a água subterrânea não tem contaminação orgânica, e é cheia de sais minerais, e é uma solução bem simples. Então, muitas vezes o que acontece é na época de chuva, que você tem mais recarga de água subterrânea, essa fonte brota, e pode acontecer também que no período de estiagem, como o nível do lençol freático pode descer, essa fonte pode secar. Então, você usa uma caixa dessa para o período de chuvoso, e na estiagem você usa quando tiver água, quando não tiver, você vai captar água de poço num ponto mais baixo, e você com isso economiza água de energia, e você tem uma água de excelente qualidade para atender aquela população. Então, aqui na parte baixa dessa caixa de tomada d'água, você então faz uma tubulação para aduzir essa água, né, de forma bem simples, até com cano PVC, e você tira essa água e vai encaminhar para as aldeias indígenas para abastecimento direto ali da população. Em muitos casos, o abastecimento de água das aldeias indígenas são feitos pelas concessionárias de abastecimento de água, que muitas vezes captam água dos rios e vão tratar essa água,
tá certo? Isso é muito comum, então a população já recebe água potável, então fica muito mais fácil a solução, é muito mais tranquilo quando essa água já vem da concessionária de saneamento. Mas muitas vezes é feita uma solução pontual para atender especificamente aquela aldeia indígena com uma barragem de um rio, você barra e aquela água do rio você vai captar. E aí você tem que barrar o rio, aqui no caso é uma barragem submersa, você só vai elevar o nível da água do rio para melhorar a captação e reduzir a velocidade de escoamento. E aqui você forma uma bacia de decantação para assorear areia, assorear folha, e tem um vertedor para excesso de água vir por aqui, e você capta a água que você precisa num canal lateral, com escoamento superficial. É uma alternativa de captação, mas essa água aí não é potável, porque a água superficial, mesmo na bacia protegida, ela tem contaminação de restos de folhas, de excrementos de animais, de cadáveres, materiais podres, que dão contaminação orgânica, e você então tem que tratar essa água independente. A água de rio sempre tem que tratar mesmo na bacia protegida. Mas se essa água já tem alguma contaminação, você vai ter que fazer um tratamento mais caro, tá certo? Então, nós temos que ficar alerta quando a água for de rio em relação a esses cuidados. Aqui nós vemos um outro exemplo de um córregozinho pequeno, numa bacia protegida, onde foi feita uma barragemzinha pequena de concreto com uma seção, onde você previu uma seção semi-aberta para verter o excesso de água, né? Então você vai dimensionar a largura desse vertedor de acordo com a vazão, por isso que é muito importante você ter um estudo hidrológico, para você avaliar, que muitas vezes você tem uma água tranquila na época de nível baixo e médio do rio, mas em época de enchente vem uma vazão muito grande. Então você tem que ter um dimensionamento da barragem para, na época das vazões maiores, essa barragem não romper, devido aos esforços das enchentes. Então você vai ter que dimensionar direitinho, então você tem que ter um estudo hidrológico mínimo para saber a onda de enchente para fazer essa barragem. Então tem que tomar todos esses cuidados e fazer uma adução dessa água que você acumulou, onde aqui você vai ter uma decantação das folhas, de sedimentos, e você capta a água num ponto adequado, já com a retirada desse material, mas é uma água que você vai ter que tratar. Como eu falei, em água de rio, mesmo numa bacia protegida, você tem que tratar. Então vocês veem nessa figurinha aqui, que você então vai ter a barragem. Aqui tem a parte que a gente chama de volume morto do reservatório, que você vai formar lá no rio, pequeno reservatório, onde vão decantar as folhas, os sedimentos, a areia do rio decanta aqui, fica acumulado, e você vai captar água a partir de uma certa cota, onde vai ter o volume útil, que é uma água já de melhor qualidade. Então, nessa situação, você tem que implantar aqui na parte baixa da barragem uma comporta de fundo, para de tempos em tempos você abrir para poder limpar quando o volume morto começa a subir muito, para você não captar essa sujeira aqui na tua tomada d'água, para esse material poder ir para jusante e para a parte posterior à barragem. Depois você fecha a comporta, aí o reservatório enche de novo. Então isso você tem que fazer, essa manutenção e conservação. E você tem que ter um vertedor aqui, como eu falei na época de enchente, o nível máximo maximorum, o vertedor poder verter e a água não passar por cima da barragem, senão isso pode comprometer a fundação da barragem. Tudo isso tem que ser visto no projeto, nesse córrego que você vai dimensionar para captar água para aquela aldeia indígena, quando você faz uma captação de um córrego próximo a essa aldeia, para fazer uma captação segura e não ter surpresas nas épocas de enchente, que essa barragem venha a romper. Mas como eu falei, essa tomada d'água aqui, essa água vai ter que passar por um tratamento. Você está captando água superficial que possivelmente tem alguma contaminação, né? Não necessariamente pode nem necessariamente ter uma contaminação fecal, mas ter contaminação de matéria orgânica, por exemplo, nitrogênio amoniacal que tem nas folhas, etc., que são dissolvidos essas matérias orgânicas na água, ele é tóxico e pode fazer mal à saúde das pessoas. Então, gente, um diagrama genérico para um tratamento de água convencional em rios, né? Em água subterrânea, não precisa que a água já é tratada, então, no máximo, é você fazer uma correçãozinha de pH, é uma coisa bem simples. Agora, a água de rio, que é mais fácil de captar, que não tem custo de energia das bombas, você tem que fazer um tratamento. Então, de acordo com as normas técnicas, se a qualidade do rio, existe uma lei que é a resolução 357 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de acordo com a qualidade da água do rio, se a qualidade for classe especial
ou classe 1, ou seja, o rio é de excelente qualidade, a bacia está toda protegida, a água é limpinha. Então você tem que fazer um tratamento simplificado. Basicamente, é um gradeamento. Desarenação você nem precisa. Se você fizer uma barragem no rio, a própria bacia hidráulica do rio já vai funcionar como desarenador. Agora, a grade você tem que botar. Quando tiver entrando areia, você botar uma desarenação para tirar a areia, um canal de decantaçãozinha para decantar a areia. Depois, essa água você vai encaminhar para o tratamento, que basicamente, quando a qualidade da água é boa, não precisa fazer nenhum tratamento químico com coagulação e floculação. Basta você fazer uma filtração, você faz uma filtração da água para tirar a impureza fina, e aí faz um tratamento químico no final, que basicamente é fazer a cloração para matar algum patógeno que entra e corrigir o pH quando for necessário. A água tiver uma acidez, você botar cal para entregar uma água neutra, para não afetar a saúde da população, tá certo? E a fluoretação, normalmente nas estações se coloca para combater as cáries dentárias em crianças, mas o cloro e a cal praticamente são importantes no final do tratamento, mas isso é um tratamento simplificado. Agora, se a qualidade do rio for classe 2 ou classe 3, aí já tem uma poluição maior, você tem que fazer um tratamento químico com coagulação e floculação, e aí tem que ser um tratamento mais demorado, mais caro, usando coagulante, tem que passar por... A água vai com a aplicação do coagulante na mistura rápida, vai para floculadores para formar flocos, depois ela vai para os decantadores, para os flocos com as impurezas decantarem, e a água dos decantadores vai para filtros para fazer a remoção final de resíduos de flocos que passem, e depois faz o tratamento químico no reservatório de contato com cloração, cal, que é a correção de pH, e a fluoretação. E aí a água tratada vai para um reservatório, você vai bombear essa água para um reservatório de distribuição que tem que estar numa cota alta, para que toda a distribuição se dê por gravidade, seja numa cidade, seja numa aldeia indígena. Normalmente, no caso das aldeias indígenas, a gente só recomenda água com tratamento simplificado. Tratamento convencional com estação de tratamento pode até colocar, mas é mais caro. Você tem que ter uma estação compacta de tratamento de água e tem que ter uma operação mais delicada, o que eu não recomendo. Aí é melhor que a concessionária de saneamento da cidade encaminhe para a aldeia indígena a água potável já tratada. Agora, no caso da aldeia indígena, ter um manancial de boa qualidade perto dela, de um córrego, ela pode captar e fazer um tratamento simplificado que é muito simples e já dá uma água potável para a população de forma bem barata e garantida o ano todo, que esse rio vai ter água o ano inteiro. Isso tudo pode ser visto, mas tem que fazer esse tratamentozinho simplificado. Portanto, tem que ser garantido para a população água potável, de acordo com a portaria 2914, a atual portaria 5 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade de água para consumo humano. Isso tudo está regulado lá. Então, da mesma forma que a área urbana normal tem que ter essa água garantida, caso as aldeias indígenas não estejam sendo abastecidas por água de uma concessionária de saneamento, elas façam sua captação própria, tem que ser garantido essa qualidade de água. Por isso que é fundamental, se ter um monitoramento como está previsto na norma. Um monitoramento contínuo da água que está sendo distribuída e consumida pela população para evitar as doenças de vinculação hídrica na população dessas aldeias indígenas. Com relação aos esgotos sanitários produzidos pelas aldeias indígenas, também eles têm que ter um saneamento adequado. Por quê? Senão você fica com odor na aldeia produzindo moscas, produzindo baratas, ratos, você começa a ter transmissão de doenças, você começa a contaminar o solo, as crianças podem ter contato com esse material, aquilo acaba indo para os rios da região, vão contaminar os peixes, que muitas vezes os indígenas vão consumir, e uma série de problemas de contaminação do solo e da água por esses esgotos, de odores, produção de vetores, e isso não pode acontecer. Então, tem que ser garantido um sistema mínimo básico de esgotamento sanitário, incluindo coleta, tratamento e uma disposição adequada desses esgotos, garantindo a saúde da população e a não poluição do meio ambiente no entorno dessas aldeias indígenas. As fezes, como está sendo mostrado nessa figurinha,
quando você não tem saneamento de esgoto sanitário adequado, elas acabam gerando, né? Por falta de saneamento, não tem água para você lavar as mãos, você defeca e as mãos contaminadas, quando você se limpa, você vai ter contato com alimentos, vai ter contato com a boca, contato com outras pessoas, então através das mãos, da pele, vetores que vão ter acesso àquelas fezes, que vão tocar nas fezes e tocar nos alimentos, ou, né, ou contactar ou picar as pessoas transmitindo as doenças. Os excretos contaminam o solo, contaminando alimentos também, contaminam a água, contaminando os alimentos, você irrigar com água contaminada, ou contaminando também o ser humano que vai ingerir essa água ou ter contato com essa água, e as doenças são transmitidas, podendo gerar também mortes nessa população. Portanto, no caso das aldeias indígenas, que são comunidades, né, muitas vezes que estão isoladas, você tem que buscar uma solução alternativa de fácil manutenção e conservação, uma solução barata, senão não vai funcionar. Porque normalmente seria o ideal implantar um sistema com pouca manutenção e conservação e que faça com que a própria população tenha condição de fazer essa manutenção e conservação para que essa população seja autossuficiente, né? E não fica dependendo muitas vezes das prefeituras que às vezes não fazem adequadamente o serviço, e a população às vezes vai sendo contaminada e muitas vezes sem um controle da saúde pública urbana, por exemplo. Então nós temos que buscar um sistema que a natureza mesmo opere, um sistema bem prático e um sistema seguro, que não vai gerar poluição ambiental nem risco de contaminação da população e do meio ambiente no entorno, e que a população tenha condições de fazer sua manutenção e conservação, porque aí o negócio vai funcionar. É um sistema que vai ficar eficiente e, de preferência, que gere benefícios, porque fezes e urina são restos de alimentos, você tentar reaproveitar isso de forma segura, com benefícios econômicos para a população. Primeiro, nós temos que tomar muito cuidado, né, para não misturar alhos com bugalhos, não confundir as coisas. Uma coisa é o sistema de esgoto sanitário, que é coletado nas casas e muitas vezes vai para um sistema de coleta aqui público, e é uma tubulação só de esgoto sanitário. Mas tem uma tubulação que parece muito com esgoto sanitário, que é de águas pluviais, que é outra coisa totalmente diferente. A água pluvial vai pegar água de chuva. Então, nós não podemos misturar, jogar esgoto em água pluvial, porque aí você não resolve nada. Aquilo acaba indo para o rio, gerando entupimento da água pluvial, aí aquilo tudo transborda e contamina tudo e inunda. Então, nós temos que separar o sistema de esgotamento sanitário do sistema de água pluvial, que eu vou falar depois. Uma solução já tecnicamente aceita na literatura, que já aprovada dentro da literatura e de muito fácil manutenção e conservação, porque é a natureza que vai operar, né? Não é o ser humano com produto químico, e é uma solução bem simples. É um sistema que a gente chama fossa, filtro e sumidouro, que você não gera nenhum tipo de poluição ambiental, e é um sistema totalmente seguro, mas tem que fazer manutenção e conservação, como qualquer sistema de saneamento. Então, normalmente é um sistema onde você tem o banheiro, né, com transporte hídrico, né, com instalação hidráulica para torneira, chuveiro, vaso sanitário, né? Então, obviamente, as torneiras das cozinhas também. Você tem que ter a caixa de gordura na cozinha para tirar a gordura, isso você tem que tirar, e o efluente das pias, né? Cozinha, das pias da casa e do vaso sanitário, vai todo, né, para a fossa séptica. Aqui está como tanque séptico ou fossa séptica, que é uma caixa de concreto, ela é impermeabilizada, né? Isso tudo tem os padrões de acordo com o número de pessoas de cada módulo, de cada residência, ou de um conjunto de residências que jogam todo o seu esgoto num sistema só de saneamento, depende aí do layout, né? Tudo tem que ser dimensionado. Então, o lodo, que é a parte mais pesada do esgoto, fica no fundo,
E o esgoto sem o lodo, ele então sai por essa tubulação. Só que esse esgoto ainda tem poluição, tá certo? Ele ainda é um esgoto bruto, então, mas já está sem o lodo. Então, esse esgoto já sem o lodo que saiu da fossa, ele passa por um filtro anaeróbio. Então, você tem tubulações, ele vai aqui de baixo para cima, né? Por uma tubulação vertical aqui, ele se distribui, normalmente feito de brita, número 4. E esse filtro feito de brita, o esgoto, ao passar por um leito filtrante, as bactérias vão formando colônias de micro-organismos e digerindo essa matéria orgânica. E aí você tem um esgoto, ao passar por esse filtro anaeróbio, ele já sai tratado com redução da demanda bioquímica de oxigênio dentro das normas. Então já é um esgoto tratado que você pode jogar no rio, né? É o que as prefeituras normalmente obrigam a ter fossa séptica e sumidouro. Mas como é um esgoto tratado, você não tira toda a poluição, mas reduz sensivelmente a poluição em 90% a DBO, como a norma exige. Então, é muito interessante você depois jogar num sumidouro. Quando o lençol freático não é superficial, às vezes o lençol freático é superficial, aí não dá para botar o sumidouro, você tem que botar outra solução ou jogar no rio, ou a fossa e o filtro, que são obrigatórios. Como vala de filtração, quando o lençol freático é superficial, por exemplo, né? Mas o sumidouro, a vantagem é que você deixa um material poroso e permeável, né? Aí não é de concreto, é no terreno mesmo, com britas, e o objetivo do sumidouro é com que a água infiltre no terreno. E aí esses nutrientes, e esse esgoto tratado está cheio de nutrientes, a própria vegetação, então, no entorno ali vai assimilar, então você está gerando nutrientes, melhorando a biodiversidade das árvores, elas vão começar a assimilar aquilo ali, você já está gerando nutrientes no entorno. Agora, a gente só tem que tomar cuidado, se você está captando água em poço e tem fossa, filtro e sumidouro, você tem que ter um raio mínimo de 30 metros em torno do sumidouro, que você não pode ter nenhuma captação em poços, porque depois de 30 metros, as próprias bactérias já são eliminadas pelo próprio terreno. Tá? Então, são os cuidados que têm que ser tomados na implantação desse sistema, que é um sistema muito simples, né? Você pode, inclusive, como eu já vi numa ONG alemã, lá em Petrópolis, em Itaipava, eles, além de fazer esse sistema, eles, de fossa e filtro, eles botaram um tubo coletando gás, que aí você tem decomposição anaeróbica com produção de metano. E o gás do metano eles estavam encaminhando para a cozinha de uma escola, que eles fizeram um sistema desse numa escola, pegando o esgoto daquela comunidade, e usou o gás de cozinha o gás metano para a cozinha daquela escola, e que consumia 4 botijões de gás por mês, né, para fazer comida para as crianças, passou a consumir só 2, porque o restante era atendido pelo metano da fossa e do filtro. Então é algo que pode ser pensado também, né? Você produzir gás de cozinha aqui a partir do metano numa solução bem simples e barata, e você está aproveitando o biogás da fossa e do filtro. É uma solução possível de ser implantada. Nas regiões das aldeias indígenas, onde não tenha água encanada, né, você não tem sistema de abastecimento de água, normalmente em regiões mais isoladas, você pode pensar, né, isso é uma solução muito usada em parques florestais, etc., você usar o que a gente chama privada seca ou privada higiênica. Então, você não pode as pessoas não terem um banheiro e irem para o mato, porque aí você vai gerar contaminação do solo, contaminar as próprias pessoas, com a chuva aquilo se espalha. Então, uma privada higiênica, a solução da fossa filtro sumidor é quando você tem uma instalação hidráulica na aldeia e você tem o transporte hídrico, que você pode dar descarga no vaso sanitário e você trata aquilo tudo com a fossa filtro sumidouro. Onde você não tem, você implanta uma privada higiênica, que é um buraco, isso tudo tem dimensões da norma, e é uma casinhola, você deixa um espaço para ventilação, tem um tubo aqui para pegar os gases gerados e aquilo ventilar para a atmosfera, tem um montículo de concreto para não deixar acesso a ratos, animais. Então, é um dispositivo totalmente higiênico, não dá odor, e as pessoas, então, vão defecar aqui e, obviamente, com o tempo isso vai se enchendo e depois de um tempo você fecha esse buraco, desmonta a casinhola e constrói em outro lugar. Então, isso é uma solução também que pode ser implantada para garantir o saneamento com vantagens, né? Que você não polui nada o meio ambiente, que isso aqui depois se transforma em matéria orgânica para o solo, esse lodo que ficou acumulado aqui, né? A parte sólida. Dentro desse conceito, uma solução que eu vejo
de solução sem transporte hídrico bastante interessante para saneamento ambiental rural é a privada seca, a fossa seca, que é a privada higiênica, com câmara de fermentação. Como é que funcionaria isso? Você constrói uma câmara do lado da outra, seriam 2 banheiros, né? Então, você primeiro deixa um banheiro fechado, lacrado, usa só um banheiro, né? E aí você vai enchendo, né? Você vai colocando aqui uma fossa toda fechadinha, uma câmara isolada da outra, e aí você vai enchendo. Quando toda essa fossa, depois de um ano, para uma família de 6 pessoas, uma casinhola dessa dá durante um ano. Você já está com a casinhola toda cheia, você fecha a tampa, isola e passa a usar a outra e deixa essa isolada para não emitir gases. E aí vai usando essa depois de... Quando você enche essa outra privada, essa outra compartimento aqui da outra privada higiênica, o material que ficou biodegradado aqui já está todo mineralizado. É um adubo completo, que é fezes e urina. Tem todos os nutrientes, não tem odor, não tem nenhuma contaminação, já está tudo biodegradado. Então você deixa de poluir e utiliza isso como adubo para a horta sem nenhum risco. E é um material fantástico. E isso é uma situação que os próprios moradores, com a capacitação adequada, poderiam operar. Você tem aqui uma coluna de ventilação que você bota também uma telazinha para não deixar entrar inseto. Um sistema que não dá odor, não dá vetores e é totalmente seguro, né? Inclusive, sistemas como esse, eu já vi inclusive uma apresentação lá no Comitê do Bandu, já está até se pensando em empresas na Europa com questão da crise hídrica no futuro de não se ter mais água, se pensar em implantar nas próprias residências a privada com fermentação, que normalmente essas privadas higiênicas são colocadas fora das casas, mas colocando privada higiênica dentro da casa com essa câmara para você aproveitar o adubo depois de um tempo com essa fermentação, né? E você com isso gerar adubo na própria casa, você não precisa comprar fertilizante, e você com isso está economizando água. Isso nas casas do futuro, quando nós tivermos escassez de água, já está se pensando isso muito nos países de primeiro mundo, onde há risco de escassez de água, essas câmaras, essas privadas higiênicas sem transporte hídrico, né? Com isso economizando água, com possibilidade de reaproveitar o lodo aqui dos esgotos, né? Essa figura aqui é só para desmistificar. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu vou usar o lodo do meu esgoto como adubo para produzir adubo, para fertilizar o solo. Gente, isso aqui que vocês estão vendo foi lá em Houston, nos Estados Unidos. Eles implantaram uma estação de tratamento e onde todo o lodo do decantador eles passavam em filtros prensa. E esse material todo, toda a umidade do lodo era retirada, eles colocavam o lodo num forno com altas temperaturas, e esse bolo aqui é um material sem odor nenhum, sem nenhuma contaminação, é um adubo completo e vendido com preço de alto valor econômico, né? Porque é um adubo que tem todos os nutrientes, porque o lodo é feito de fezes e urina, que é resto de alimento. E isso aí é uma forma sustentável, então não há risco nenhum quando você faz um saneamento adequado. E no caso aqui das privadas de fermentação, ele é totalmente seguro que ela fica durante pelo menos 4 a 6 meses fermentando ali, enquanto a outra câmara está enchendo, e você pode usar com toda a segurança esse material na agricultura. Então, aqui está mostrando um outro exemplo, né, de você utilizar, né, os biodigestores, né, para fermentar o lodo do esgoto. Isso aí numa estação de tratamento onde você aproveita o lodo retido numa estação, e a parte dos gases que você coleta no biodigestor você usa como energia, né, como gás de cozinha, por exemplo, ou gás natural para os automóveis, e o composto orgânico para a agricultura, para fazer reflorestamento, fertilização de solos e vários outros usos benéficos. Um outro autor, o Nebel, no livro dele Environmental Science, ele inclusive coloca uma das soluções para o planeta no futuro, é o homem começar a aplicar o lodo de esgoto e o lixo úmido, que também é resto de comida, né, para aumentar a espessura do humus do solo, né,
Quando você desmata e deixa o solo desprotegido, a chuva vem e leva aquele humus e o solo fica compactado e estéril, e aumentando a inundação. Se você começa a aumentar a espessura do humus, o humus é uma grande esponja de água, ele retém mais água de chuva, reduzindo enchente, gera mais benefício para as árvores, para a floresta, e aquele material infiltra, aumentando a recarga de água subterrânea, regularizando os rios, e você tem uma valorização ambiental a partir do uso do composto orgânico, do lodo do esgoto sanitário, né, dos esgotos orgânicos e do resto de alimento do lixo, para aumentar a espessura do humus do solo, com vantagens ambientais, que você deixa de poluir o meio ambiente, pelo contrário, valoriza a floresta, inclusive reduzindo os riscos das queimadas espontâneas, como acontece hoje em dia em várias unidades de conservação na época de estiagem, que o solo fica mais seco, e a folha seca da árvore ela começa a ter queimada espontânea durante o período de sol forte, e você, ao fazer esse tipo de trabalho, você aumenta a umidade do solo e reduz os riscos das queimadas espontâneas nessas florestas. Essa figura aqui nos mostra um exemplo lá no deserto, na área de deserto, lá no Arizona, onde nas épocas de estiagem, eles cercavam aquela área e jogavam lodo de esgoto, né, que eles tiravam dos decantadores, aplicavam no solo adequadamente, cercavam aquela área, né, porque é um material bruto ainda, que não estava biodegradado, e deixava a luz do sol bater. Depois de alguns meses, esse material, uma área natural de deserto, virou uma área fértil. Quer dizer, o homem atuando, ao invés de degradar o meio ambiente, revitalizando áreas pouco produtivas naturais, e deixando de poluir o meio ambiente, né, de caminhar esse material para aterro sanitário ou aquilo ir para o rio, e você com isso gerando uma valorização ambiental. Então, nós seres humanos não precisamos degradar a natureza para sermos felizes. Nós podemos, com a nossa vida, fazer uma gestão adequada dos nossos resíduos para valorizar o meio ambiente e não degradá-lo. No caso dos resíduos sólidos, a gestão dos resíduos sólidos, normalmente, em relação às aldeias indígenas, dentro dos próprios questionários que foram respondidos, né, por alguns moradores dessas aldeias indígenas, que, em geral, os resíduos sólidos, né, o lixo que é produzido por essas aldeias, ele é encaminhado para o sistema de limpeza urbana, né? Eles são colocados em pontos estratégicos, onde o caminhão da limpeza urbana passa e é levado para um aterro sanitário. Então, isso é uma solução que tem sido dada para evitar o acúmulo de lixo nessas comunidades, que pode gerar mau cheiro e pode gerar proliferação de vetores, né, como moscas, ratos, etc., né, e atraindo, inclusive, cobras em regiões naturais e com riscos à população, né? Mas eu considero que seria muito importante, como normalmente, às vezes, essas áreas das aldeias indígenas estão isoladas, se procurar buscar um mecanismo sustentável de gestão dos resíduos sólidos, buscando, né, o lixo zero, buscando reaproveitar tudo que for possível, gerando renda para a população e reduzindo o trabalho de ter que coletar, encaminhar esse material até um ponto onde o caminhão da limpeza vai passar e levar, e você, com isso, gerando menos trabalho e gerando condições de melhoria de renda e de valorização ambiental da região. Então, por exemplo, gente, o material reciclável, que a gente chama de lixo seco, que são embalagens de plástico, de papel e papelão, né? Você separar, se tiver sujo de chocolate, fazer uma limpezazinha para tirar, para não dar mau cheiro, não atrair vetores, e você separar embalagens de plástico, de vidro, de metais. Então, pode ser construído na aldeia ecopontos, onde você pode botar todo o material dos restos de produtos que são consumidos pelos moradores, já serem separados direitinho. Quando você faz a separação de forma higiênica desse material, ele pode ficar acondicionado durante meses sem nenhum problema. E esse material todo que você separar, você depois vende e ganha dinheiro. Isso tudo você pode depois, a partir de um certo volume, as cooperativas vêm buscar esse material e pagam por isso. Então, você evita o trabalho de ter que encaminhar esse material, botar saco plástico, tem que ter saco plástico para encaminhar esse material, você gastando tudo isso, quando você pode separar
e depois vender e reaproveitar. E essas embalagens todas são reaproveitadas e você vai enchendo novamente. Então, na realidade, você reduz a produção de lixo, vende material gerando renda e dá menos trabalho. É algo que eu considero muito viável. Aqui vocês estão vendo, lá em Santos, uma compostagem, né, dos restos de comida que foi feita, né, gerando valorização. Então, todos os materiais, né, por exemplo, a parte de resto de comida, como arroz, feijão, carne, isso tudo você pode dar para a galinha. Se a aldeia indígena tem criação, você pode, após a refeição, o que sobrou encaminha para os animais que você está criando, tem criação. Você com isso está economizando ração e está dando uma alimentação também saudável para os animais. Agora, os resíduos de alimentação dos indígenas, como cascas de legumes, de frutas, sementes, casca de ovos, isso tudo você pode encaminhar para uma composteira, fazer uma compostagem, como vocês estão vendo aqui nessa figura, né, lá em Santos, como eu falei antes, e se transformar num adubo de excelente qualidade. Então, você praticamente, nada disso vai para o lixo, vai lá para a concessionária. Você só vai jogar para a limpeza urbana da cidade, levar aquilo que você não conseguiu aproveitar. Entendeu? Então, o resto de comida você pode aproveitar praticamente tudo. Você pode também fazer com o resto de comida o minhocário, né, para poder ajudar a fertilizar o solo, as áreas agriculturáveis, né, de plantações, né, e também de forma bastante útil a partir dos restos de alimentos. Aqui estou mostrando uma foto de uma composteira, que é uma coisa bastante simples, onde você tem uma primeira camada de terra preta, e aí você vai colocando ali os restos de cascas de frutas, como eu falei, cascas de legumes, ovos, resíduos, borra de café, você vai botando e vai intermeando com celulose, né? Com material verde, palha, etc. E vai intermeando. De tempos em tempos você tem que ter uma umidade, uma aeração adequada, você tem que ir revolvendo o material. Esse material todo depois se transforma num composto orgânico de excelente qualidade, que pode ser tranquilamente utilizado na agricultura. Aqui eu estou mostrando um exemplo do que aconteceu na cidade de Tibagi, lá no Paraná, onde o prefeito não tinha dinheiro para jogar o lixo todo da cidade no aterro de Curitiba, que era muito longe e muito caro. Então ele teve que se virar nos 30 para conseguir resolver o problema da gestão de resíduos sólidos. Então ele resolveu aproveitar o lixo ao invés de descartar. Então ele fez a coleta seletiva do lixo, aqui estão os catadores da cidade. Então o lixo seco ia para uma usina de triagem, tudo com toda a infraestrutura de luva, capacete. Eles separavam tudo, vidro, papelão, metais, plástico, eram separados e vendidos, ganhando dinheiro, gerando renda para a população. Os restos de comida eles iam para as composteiras, aqui estão as leiras de compostagem, para se transformar em composto orgânico. E o que a prefeitura fez? Começou a estimular tudo a partir de capacitação dos catadores, eles foram capacitados para gerar canteiro de mudas e produção de mudas para reflorestamento e também produção de flores, atraindo o turismo. Começaram a produzir flores a partir do lixo, né? Num canteiro de mudas, gerando valorização do turismo, gerando mais impostos para a prefeitura e gerando renda para a população. Aqui vocês estão vendo as leiras de compostagem do lixo úmido, que eles utilizavam todo esse material como canteiro de mudas e para fazer reflorestamento, tá? E também ajudar na agricultura da região. Aqui é uma imagem que vocês veem a alegria das pessoas, né? Das pessoas que trabalhavam nesse sistema lá em Tibagi, né? Onde eles estavam fazendo reflorestamento a partir de mudas produzidas a partir do lixo e, obviamente, utilizando como composto orgânico também do reflorestamento todo o composto utilizado pelo lixo orgânico produzido dentro da cidade de Tibagi, para vocês vocês verem que poluição é desperdício. Nossos resíduos nós podemos utilizar, principalmente o lixo e o esgoto, reaproveitá-los quase totalmente. E lá em Tibagi foi o que aconteceu. Aproximadamente 55% do lixo da cidade
era o lixo úmido, que foi aproveitado, né, como composto orgânico. 28% era o reciclável, né, é o lixo seco, papel, plástico, vidro, papelão, metais. Isso tudo foi transformado em renda e era vendido como material para reciclagem, né, estimulando o mercado secundário da reciclagem, que gerou também emprego e valorização do turismo, que isso tudo virou uma área de lazer para os turistas conhecerem todo o sistema deles. E o que eles não conseguiram aproveitar, que são os rejeitos, a prefeitura fez uma vala impermeabilizada, compactou esse material e acondicionou, tendo uma vida útil de 80 anos, onde eles faziam coleta do chorume com tratamento, tudo direitinho, e ele conseguiu viabilizar a gestão de resíduos sólidos, gerando valorização ambiental e social e econômica para a cidade. Finalmente, gente, no caso da drenagem, eu queria fazer uma observação aqui em relação ao questionário que foi feito pelo CEDIND junto às aldeias indígenas do estado do Rio de Janeiro, onde a população, eles comentaram que não tinha muito problema lá, problema de inundações, não era uma preocupação, o que não quer dizer que a drenagem não tem importância e tenha que ser avaliada. Por quê? Pode não ter havido até hoje, mas se você tiver uma chuva mais intensa onde estão as aldeias indígenas, você pode ter uma série de problemas, e é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Primeiro, se você tem uma aldeia indígena localizada numa área de encosta, né, mesmo que seja uma área toda florestada, você pode ter deslizamentos naturais. E essa encosta, ao deslizar, ela pode soterrar áreas com aldeias indígenas, matando gente e dando prejuízos à saúde e econômicos à população. Então, é algo que tem que ser avaliado. Se existe, dentro das aldeias indígenas, indícios de eventos de deslizamento de encosta, né, existe uma premissa básica na lei brasileira, que é o novo Código Florestal, é uma lei que diz que todas as áreas íngremes com inclinação acima de 45 graus e as faixas marginais de proteção de rios, que são áreas de inundação, as faixas marginais de proteção de rios, e as áreas íngremes são áreas de risco de deslizamento de encosta, você não deve ter nenhum tipo de ocupação a não ser a vegetação nativa, né? Justamente porque áreas que têm que ser preservadas. Então, se você tem uma área, mesmo que ela esteja toda protegida, tem que se tomar cuidado, que você tem que ter uma boa drenagem dessa área para reduzir os esforços, as tensões no solo, para reduzir o risco de deslizamento. E, por exemplo, se há essa perspectiva dentro de alguma aldeia indígena, uma sugestão que eu daria é pensar em plantar eucaliptos espaçados ao longo do talude, né? O eucalipto dentro de uma floresta heterogênea, ele não faz mal nenhum, pelo contrário, ele tem uma raiz pivotante, funciona como um pilar para ajudar a melhorar a estabilidade do terreno. Então, é algo que pode ser pensado, e isso eu queria alertar aí, a necessidade de se avaliar as áreas de maiores riscos de deslizamento, onde estão situadas aldeias, ou nessa área, ou no sopé, onde está essa área, para evitar problemas em chuvas mais fortes nesse talude, que possam gerar deslizamentos, colocando em risco a vida e a saúde dessa população. No entanto, o problema mais comum da falta de drenagem nas épocas de chuva é justamente esse empoçamento de água que existe. E isso gera um grande problema para as populações que às vezes não dão muita ênfase para isso, porque estão acostumadas, mas onde você não tem uma boa drenagem na área onde as pessoas vivem, começa a ter esse acúmulo de água, as pessoas começam a se sujar, a se molhar, a trazer barro para dentro de casa. Muitas vezes isso aumenta a umidade, gerando problemas de mofo dentro de casa. Então, nós temos que evitar os empoçamentos, as manchas de inundação nas áreas das aldeias indígenas, para que elas possam ser bem drenadas, dando condições melhores de saúde e de vida para essa população. Então, para isso, se você tem ruas asfaltadas, você pode implementar sistemas de bocas de lobo com galerias nas ruas e coletar a água das sarjetas dessas ruas e caminhar. Mas muitas vezes você tem nessas aldeias terra mesmo. Então você tem que procurar fazer uma inclinação das ruas para que essa água possa ser encaminhada por valas e ir através de valas
adequadamente localizadas lateralmente às ruas, serem encaminhadas até o rio, até uma valeta principal e ir para o rio, para justamente você ter uma drenagem dessas águas superficiais para evitar o empoçamento das águas de chuva. Agora, se você não tem nenhum sistema de drenagem, você tem que implantar um sistema mínimo para drenar a água, lembrando que qualquer sistema de drenagem, o melhor sistema de drenagem do mundo, se não tiver manutenção e conservação, ele não vai funcionar. Aqui eu estou mostrando um exemplo de uma boca de lobo toda entupida, né, com lixo, com terra. Então, na hora que chove, você precisa drenar aquela água, não drena e fica tudo cheio d'água aqui. Entenderam? Então, é aqui, gente. Quando você vê um sistema de drenagem, uma boca de lobo ou uma valeta toda assoreada, toda entupida, com lixo, com terra, quando chove, ela não escoa nada e começa a ter mancha de inundação, gerando problemas aí de inundação das ruas ou de poças d'água que vão incomodar a população nos períodos de chuva. Essa figura, gente, mostra exatamente uma valeta de drenagem numa comunidade de baixa renda de uma cidade, onde essa valeta de drenagem, na realidade, virou um grande acumulador de lixo, de terra, de erosão, se criou mato em cima. Dá para vocês sentirem que na época de uma chuva intensa, ela não vai funcionar, vai ficar tudo cheio de água aqui, porque ela está toda assoreada. Então é fundamental, né, dentro das aldeias indígenas, qualquer que seja o sistema de drenagem implantado, né, ele tem que ter manutenção e conservação, e os indígenas têm que ter essa consciência para que na hora que chover, esse sistema funcione e não gere manchas de inundação nas áreas das aldeias indígenas.